Opa, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo neste momento a nossa aula, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia de Fátima. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre o mito da caverna de Platão, a gente também fez uma leitura do livro sobre a introdução à filosofia de Fátima e eu conversei um pouquinho contigo sobre algumas sugestões, algumas estratégias de ações sociais que você pode desenvolver aí na sua região. E hoje nós vamos dar continuidade. Então, a nossa aula de hoje está dividida em 3 partes. A primeira parte, nós vamos estudar um pouco sobre filosofia clássica, a partir do livro que está disponível aqui embaixo para você fazer o download e acompanhar a nossa leitura. Na segunda parte nós vamos fazer uma leitura de mais um capítulo, de mais uma reflexão apresentada no livro A Introdução do Estudo da Filosofia de Fátima, que também você pode fazer download aqui embaixo. E por fim, eu vou encerrar trazendo para você alguma sugestão sobre alguma ação social, algum evento que você pode promover aí na sua região para ajudar o próximo também, tá bem? Como é que vai ser a dinâmica? Eu vou compartilhar aqui a minha tela do meu computador contigo para que você possa também fazer o acompanhamento da leitura da tela e dos slides, caso você, ou melhor, do livro, né? Caso você não tenha acesso ou não tenha como fazer o download dos materiais, tá bem? Então, só reforçando, meu nome é Thiago Cedrez e eu faço parte do grupo do estudo da filosofia de Fátima aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, neste momento. Então, me acompanha aqui na tela. Nós estamos aqui agora na página 33 do seu livro, tá? Do livro sobre filosofia clássica, um livro direcionado para o estudo da filosofia clássica a partir do ensino médio. E aqui na página 33 a gente vai dar continuidade a essa discussão sobre o mito, essa discussão filosófica sobre o surgimento da filosofia em si, do pensamento filosófico, tá? Então eu quero que você me acompanhe. Vai ser bem tranquilo, assim como nas aulas anteriores, a gente vai iniciar fazendo uma leitura e eu vou trocando uma ideia, fazendo algumas reflexões à parte, tá? Então me acompanhe com calma aqui. Aqui nós vamos estudar um pouco sobre a racionalização do mito. Então me acompanhe aqui na leitura da página 33 do livro sobre filosofia. No primeiro momento, a filosofia racionalizou o mito. Em seguida, despojou-se das figuras alegóricas que representavam a origem das coisas, adentrando no campo da psis, substituindo gradualmente as divindades que representavam os elementos da natureza, separando a mesma de sua roupagem mítica, tornando o objeto de discussão racional. Ou seja, assim, aquela cosmologia não modifica somente a linguagem, mas também o conteúdo. Em vez de descrever os nascimentos sucessivos, definiu os princípios primeiros, constitutivos do ser. E aqui tem uma citação do Vernante, de 1973. Então, esta forma de raciocinar de linguagem e de retórica transcendem o campo da política e se torna instrumento para pensar todos os elementos constitutivos da realidade tal qual ela se apresenta aos gregos. Isso quer dizer o seguinte, que até o momento onde nós vemos o surgimento da filosofia, dos pensadores, tendo um embasamento mais crítico, mais reflexivo, saindo do campo mítico, do campo da religiosidade, do campo cultural, que definia e explicava para eles a realidade onde eles estavam inseridos, a racionalização do mito busca refletir sobre aquelas histórias que eles tinham, que eram passadas a partir da oralidade, de toda aquela cultura que era disseminada naquele momento na Grécia Antiga. Eles começaram a se perguntar o porquê disso ocorrer, qual a ligação daquele mito com a nossa realidade. E aí por isso entra a questão do psis, que seria a parte racional. Dando continuidade, os primeiros físicos, olha só que eu pulei demais aqui, deixa eu avançar, aí agora sim, aqui. Então vamos voltar aqui que eu andei demais, agora sim. Os primeiros físicos não precisaram criar novos elementos para explicar os fenômenos da natureza. Eles já existiam nos mitos. Eram representações metafóricas para a Gênese. Contudo, a cosmologia foi despojando a natureza de suas fundamentações místicas e tornando ela própria o objeto da especulação racional. Alterando desta forma não só a linguagem utilizada, como também a sua estrutura constitutiva. As narrativas históricas são modificadas para sistemas racionais de exposição dos elementos integrantes da realidade. É aquilo que eu falei, que eu citei no parágrafo anterior. É fazer a ligação entre aquilo que eles
ouvindo os mitos das histórias, que era passado de geração em geração, que tentava explicar a realidade deles, com base agora numa outra perspectiva de avaliação da sua realidade a partir do seu próprio contexto, a partir da sua própria experiência, a partir do conhecimento que eles iriam adquirindo. Então a separação do conceito de natureza da ideia de divindade é condição para o pensamento racional. Separando o real em vários níveis e multiplicando conceitos, a filosofia ganha objetividade na medida em que, por meio dela, se distingue com maior precisão as noções de homem, de natureza, de sagrado, de cultura, entre outras tantas que são problematizadas pelo intelecto humano. Então a filosofia se organiza com o pensamento racional, juntamente com o processo de formação da polis, constituída por uma política concentrada na ágora, isto é, na vivência do espaço público de reunião, de debate, de deliberação por parte dos cidadãos. Deixa eu pontuar para vocês aqui essa questão da polis. Diferente da nossa sociedade atual, na Grécia Antiga, as cidades elas tinham um conceito diferente de organização. Hoje, por exemplo, no nosso país nós temos uma hierarquia política que rege de uma forma federativa e depois de uma forma escalada os estados, os municípios e assim por diante. Naquele momento nós tínhamos várias cidades que eram independentes entre si, culturalmente, politicamente, economicamente, e elas tinham seus aspectos religiosos. Existia uma cultura, existia a linguagem que unificava e que os delimitava enquanto gregos naquele contexto histórico, mas as cidades elas eram independentes, política, cultural, economicamente e social. E o nome dessas cidades era polis. Ali ele fala na questão da racionalização, do convívio das pessoas concentrado na ágora. O que era ágora? Era um espaço público onde as pessoas poderiam se reunir para discutir questões pertinentes ao cotidiano delas. Então encontrava-se lá políticos, encontrava-se lá pensadores, filósofos, muitas pessoas do dia a dia, com exceção dos escravos, que não tinham essa possibilidade em muitas situações, mas eles podiam discutir o que estava acontecendo, o que estava mais atrelado ao dia a dia deles, principalmente ligados a questões jurídicas, sociais, políticas e também relações entre outros povos, né? Então a ágora era o espaço para esse tipo de debate, onde havia ali a construção de um espaço de democracia. Veja bem, pesquisa, aqui na própria página ele já avança, né? Uma atividade para você. Pesquise as características da polis grega e as condições de sua democracia. Por que logo em seguida desse pensamento, da racionalização do mito, surge essa iniciativa por parte do autor do livro em te lançar uma pesquisa para que você compreenda mais a polis? Justamente por este fato, que a própria organização da sociedade, que permitia que os cidadãos se reunissem para discutir a sua realidade, formou esse campo profícuo para que as pessoas pudessem discutir a sua relação, a sua individualidade, a sua cultura, os mitos que os cercavam. Por isso que a polis grega, ou as polis gregas, e a sua relação com a democracia foi importante para o processo, inclusive para o próprio processo de surgimento da filosofia em si. Porque esses espaços, essas ágoras que existiam nas polis, permitiram esse livre pensamento entre aqueles que eram considerados cidadãos livres, dignos, naquele momento, de expressar a sua opinião e serem ouvidos. Agora, avançando mais um pouquinho aqui, nós temos a continuidade da discussão, onde ele fala do senso comum ao senso crítico ou filosófico. Então me acompanhe aqui comigo. Vejamos como a alegoria da caverna é interpretada na sociologia. Caso você não se recorde, mas o conceito de sociologia quer dizer que é a ciência responsável por estudar os relacionamentos sociais existentes numa sociedade, sejam eles econômicos, culturais, existentes dentro de uma sociedade. Então a ciência, com um método científico, racional, que estuda o relacionamento do homem a partir de um determinado período de tempo ou a partir do seu tempo presente, tá bem? Então acompanhe aqui essa reflexão. Aqueles homens da caverna, acorrentados, cujas faces estão voltadas para uma parede de pedra à sua frente, atrás deles está uma fonte de luz que não podem ver. Ocupam-se apenas das imagens em sombras que essa luz lança sobre a parede e buscam estabelecer assim
inter-relações. E, finalmente, um deles consegue libertar-se dos grilhões. Volta-se a ver o sol. Cego, tateia e gagueja uma descrição do que viu. Os outros dizem que ele delira. E gradualmente, porém, ele aprende a ver a luz. E então a sua tarefa é descer até os homens da caverna e levá-los para a luz. Ele é o filósofo. O sol, porém, é a verdade da ciência. A única que reflete são as ilusões e a sombra, mas o verdadeiro ser. Aí tem uma citação que foi retirada do Weber, em 1946, em página 167. É interessante, novamente, reforçando essa questão de sair do senso comum e levar em consideração as metáforas que eram utilizadas. O próprio mito da caverna representa isso. O fato de, na medida em que a gente absorve mais conhecimento daquilo que nos circunda, toda aquela escuridão que estava diante dos nossos olhos, ela cai por terra e a gente começa a ver o mundo, as relações sociais, a nossa vida, o nosso papel enquanto cidadão, enquanto ser social, de forma diferente. Para isso você precisa descortinar o que está na sua frente. E como que a gente descortina o que está na nossa volta? Permitindo-se ver as coisas de outra forma, tendo mais empatia pelo outro e, sobretudo, adquirindo mais conhecimento sobre diversas áreas da sua vida, como também sobre como que a gente consegue colocar esse conhecimento em prática. Isso tudo te permite utilizar esse sol que te ilumina a todo instante e que você neste momento possivelmente pode não estar se permitindo ver. Então aqui o autor ele dá continuidade, ele pede o seguinte, observe que o ex-prisioneiro não é suficiente à sua libertação, pois ele volta, desce até os homens da caverna e quer levá-los para a luz. Com esta atitude fica evidente a preocupação do homem com seus pares, pois ao tomar consciência da verdade, sente necessidade de socializar o conhecimento, no intuito de libertá-los das sombras da ignorância. Ou seja, há, além da dimensão do conhecimento mitológico, uma dimensão política e sociológica na atitude desse homem, que retorna à caverna onde ele estava inserido. Pois é um sujeito que está preocupado com a liberdade dos outros. A volta do filósofo à caverna para sociabilizar o saber torna-se um ato político, já que o interesse é o bem comum. E aqui é importante que você entenda que a gente, obviamente, nós somos, por sermos seres sociais, somos também, em essência, seres políticos. E por termos esse pensamento político relacionado a nossas atitudes enquanto cidadão, a gente precisa saber diferenciar aquilo que é o pensamento político, sadio, discussão de ideia em prol de um bem comum, em prol da sociedade, daquilo que é politicagem, que é o uso da política para o beneficiamento próprio. Na maioria das vezes, quando isso é feito, como a gente vê no cenário atual, é feito para situações escusas, para situações ruins. E é isso que deve ser evitado. No exemplo acima, a ação do filósofo, daquela pessoa que saía da caverna, que visualizou a luz do sol, saiu da caverna, voltou para avisar os colegas, é também uma ação sociológica, uma dimensão política e mitológica. Então aqui nós vamos discutir agora a questão do conhecimento. E aí o texto lido apresenta-se dois tipos de conhecimento. E eu quero que você preste bastante atenção aqui, separa o teu caderninho, separa o teu bloco de notas aí para fazer as anotações. O dos homens comuns, ou seja, cujo saber é produzido por meio das percepções sensíveis e imediatas, e o saber filosófico ou científico, fruto de uma metodologia orientada pela razão e pela pesquisa reflexiva e prática. Então o homem filosófico, ele tem a incumbência de questionar essa realidade das aparências que, na alegoria da caverna, coloca-se como mundo de sombras, de ilusões, dos sentidos, no contexto da obra de Platão, abrindo a perspectiva do logos, da razão. E é isso que eu quero que você preste bastante atenção. Existe aquilo que é opinião, existe aquilo que é achismo, existe aquilo que é divagação, que é um paradigma da realidade, uma crença limitante, uma inverdade que é construído para justificar ou para explicar alguma coisa que você entende ou não compreende. Pois bem, isso é uma opinião, isso é um achismo. Existe essa perspectiva que é fruto apenas
da tua experiência de vida ou algo do gênero. Agora existe o pensamento científico, o saber filosófico, o saber racional, que é construído como? A partir de observação metódica, a partir de padrões científicos, de observações racionais com um método científico. E aí ele deixa de ser opinião e torna-se algo mais palpável, mais próximo da realidade, mais próximo de uma verdade entre aspas. Porque não existe verdade absoluta. Afinal de contas, nós temos várias interpretações sobre os fatos, sobre as realidades. Não podemos mudar o passado, mas podemos observar o presente com muito mais atenção, com muito mais reflexão e criticidade. E aí eu retomo aqui o parágrafo do livro. Em nosso dia a dia, formulamos uma série de opiniões a respeito de tudo que nos cerca. São descrições imprecisas ou relatos de fatos e acontecimentos abordados de maneira superficial, impregnados de opiniões que geram uma infinidade de conceitos pré-concebidos aos poucos, aos quais aos poucos vão se tornando parte do conhecimento popular. Contudo, eu quero que você preste muita atenção, nem todos os conhecimentos integrantes do senso comum são irrelevantes, já que partem da própria realidade em si. Algumas concepções são de fato precisas, faltando a elas, sobretudo, o rigor, o método, a objetividade e a coerência típica do senso crítico. Mais uma vez é um convite para você tornar-se um cidadão filosófico, um ser pensante filosófico, que não vive apenas de achismo, que não vive apenas de opiniões, que busca através do conhecimento, através da sua experiência, montar uma linha de interpretação mais factual, mais racional, não tanto julgativa, mas também empática em relação ao que acontece na sua volta, para que você possa observar o seu contexto, compreender o seu contexto e a partir daí transformar a tua realidade e a realidade daqueles que o circundam. E aqui, na obra de Platão, na obra República de Platão, a questão da passagem do senso comum para o senso crítico ocorre no contexto de formação social e política do cidadão. Então, se você vive isolado, se você busca 100% ficar alienado ao que está na sua volta, saiba que você está deixando na mesa uma oportunidade muito rica de crescer enquanto cidadão, de crescer enquanto ser pensante, enquanto ser filosófico. Você precisa começar paulatinamente, devagarinho, sair do campo de opiniões, do senso comum e começar a ser mais crítico. E essa criticidade só ocorre quando você se coloca no jogo, quando você se permite interagir socialmente, quando você se permite ouvir opiniões diferentes da sua, quando você busca conhecimento. E aqui, dando continuidade, ele fala o seguinte: o ideal de república platônica apresenta também um projeto pedagógico, por meio do qual os produtores encarregados do trabalho, os guardas que velam pelo bem público sob a égide da gestão racional dos filósofos magistrados, são formados para desempenhar estas funções sociais. Ou seja, na polis grega, na cidade-estado grega, lá na Grécia Antiga, a educação dos jovens era responsabilidade do Estado. Os estudantes que se destacavam dos demais, eles prosseguiam nos seus estudos e poderiam chegar a serem inclusive governantes após uma longa aprendizagem e uma rigorosa educação moral e intelectual. Então, um dos objetos desta educação é a superação do senso comum, ou seja, o campo das opiniões, para o conhecimento crítico, conforme Genevieve Droz, pensador contemporâneo, no mito platônico, o conhecimento progride do sensível para o intelectual. A inteligência vai do aparente para o essencial, do obscuro para o luminoso, sendo as ideias, elas próprias, iluminadas pela fonte de toda a luz, o bem. E aí é uma citação do Droz, do Genevieve Droz, 1977, página 77. Então, dando continuidade para a gente fechar esse capítulo, como se elabora o conhecimento crítico em Platão? Já pensou sobre isso? Como que se elabora o conhecimento crítico em Platão? A filosofia é a única forma de saber por esse conhecimento? Aí eu quero que você entenda que para Platão, sim, uma vez que seja possível, com a metodologia apropriada, superar o nível das opiniões, de onde vem o desejo e a atração pelo mundo inteligível que possuem alguns homens, se tecnicamente nunca
nunca tiveram contato com os mesmos. Como explicar a vontade do prisioneiro, por exemplo, que não conhece o lado de fora da caverna para sair dela? E aí eu quero que você fique atento a isso aqui. O amor que deseja sabedoria é a própria filosofia. Literalmente, amor ao saber. Gradualmente, à medida que o homem conhece o próprio conhecimento, ele desperta o desejo contínuo de saber. Após deixar a caverna, este humano sofre a cegueira, pois não tivera antes contato com tal luz. E o abandono do seu antigo estado causa medo e dor, mas ele é convidado a continuar sua acesse, superando o mundo sensível, aprendendo os movimentos do sol, as estações e as consequências. Desta forma, a conquista da sabedoria e da felicidade, meu querido e minha querida, carece de incansáveis esforços na aprendizagem das ciências e das artes. É um processo contínuo de autossuperação. Ele se habitua aos objetos reais do mundo fora da caverna, mas a ascensão é apenas um momento de depuração pessoal. A filosofia na tradição platônica não tende a algum tipo de ostracismo intelectual. Depois da contemplação da luz é necessário o retorno para dentro da caverna, para despertar os outros para este conhecimento. Isto é, o filósofo para o Platão tem um compromisso social e político. Podemos perceber neste momento a preocupação com a morada comum. Platão tentou concretizar sua ideia de nova sociedade no final de sua vida atuando politicamente. Então o conhecer para Platão é o sumo do bem. E o bem está na organização da cidade, de acordo com este conhecimento, e não de acordo com as opiniões, com o achismo. Podemos comparar o ideal do homem que habita o interior da caverna com o senso comum. Ambos estão apegados às impressões sensíveis e não se permitem enxergar outras realidades senão as impostas pelas circunstâncias. Na polis grega, os homens que se negavam a participar da vida pública eram chamados de idiotes, porque se deixavam representar por outrem. Ao negar a própria vontade, se submetiam e deixavam a responsabilidade de decidir o destino da cidade para os outros. E aqui no final, meu querido e minha querida, ele propõe uma atividade, né? Elabore um quadro comparando as características do senso comum com as características do pensamento crítico. E a gente vai parar por aqui, tá? A gente vai parar por esta página. A gente vai parar então aqui na página, deixa eu só voltar a página em cima aqui. A gente vai parar na página 36, você tem a missão aí de fazer um quadro comparativo. Pega uma folha 4 e divide ela ao meio e faz um quadro comparativo, né? Entre as características do senso comum com as características do pensamento crítico. Como exemplo, você pode usar a sua própria realidade em si para fazer esse exercício. Ou você pode usar a própria reflexão que está sendo estabelecida aqui, tá? Qual é a diferença? Veja, diante do estudo que a gente fez aqui, qual é a diferença entre senso comum e as características do pensamento crítico? Divide a folha, de um lado faz o senso comum, do outro faz o pensamento crítico. É importante que você anote, é importante que você reflita. Tá bem? Nós encerramos aqui para não nos alongarmos muito nessa primeira etapa e vamos agora para a próxima etapa de estudo, que é estudar o julgamento alheio. Nós vamos lá para a página 28 do livro, a introdução do estudo da filosofia de Fátima, e eu quero que você fique bastante atento aqui ao que a gente vai discutir agora, tá? É um capítulo curtinho, apenas uma página, então relaxa o coraçãozinho aqui e vem comigo, tá? Esse capítulo ele fala o seguinte, sobre o julgamento alheio. Cada ser encarnado na Terra tem a sua própria história. Não há como rotularmos alguém pela cor da pele, pela cor do seu cabelo ou olhos, pela sua etnia, orientação sexual ou pelas características que o mesmo apresenta no momento. Então são só 3 parágrafos, então vamos por parte, tá? Aqui diz que não há como rotularmos alguém pela cor da pele. Infelizmente o que a gente vê hoje é, sim, muitas pessoas por preconceitos julgando as pessoas por essas características. Julgando pela cor dos seus olhos, pela cor da pele, pela etnia,
pela orientação sexual dela, ou pelas características que ela apresenta no momento, ou por onde ela vive. Constantemente hoje, as pessoas partem deste princípio de pré-julgamento em relação às pessoas que elas conhecem, ou em relação às pessoas que elas virão a conhecer. E o que a gente precisa ficar atento aqui é que faz parte do comportamento humano esse ato de observação. Agora, o que a gente precisa evitar é um julgamento alheio pejorativo, diminutivo, preconceituoso, racista. Esse tipo de comportamento a gente precisa evitar, porque na medida em que a gente faz esse tipo de pensamento, ou que a gente externa as nossas opiniões nessa classificação de julgamento alheio, a gente acaba dando margem para criar situações muito ruins para o nosso convívio social. A gente acaba criando relacionamentos conflituosos, a gente acaba muitas vezes não se tornando um bom cidadão. Então cada ser na Terra ele é amplo, e é isso que eu quero que você entenda, complexo e vasto, e torna-se ignóbil avaliar uma pequena expressão como todo de alguém, como se esse mesmo alguém nem sabe de tudo que aprendeu em sua atual existência. Então, a perceber o outro, eu quero que você se lembre que vemos nele uma porção em nós que não percebemos. Sendo assim, o outro refletirá o julgamento que fazemos de nós mesmos. Muito daquilo que você aponta o dedo, que você critica, que você esnoba, que você muitas vezes tem nojo, que você repele, esse sentimento, essa atitude psicológica por trás desse repelimento está muito alinhado a defeitos que você tem muitas vezes. É uma espécie de espelho psicológico. A negação do outro envolve também a tua negação. E isso ocorre muitas vezes pela falta de empatia sobre o outro. Quando você não se permite respeitar o outro que está na tua frente, quando você não se permite não julgar o outro, mas sim compreendê-lo no seu contexto, compreendê-lo no seu conjunto de atitudes, e entender que assim como ele, você também faz parte desse emaranhado de relacionamento social, dessa complexidade histórica que a gente vive. E que, assim como você, que merece mais respeito, mais atenção, que as pessoas te ouçam mais, que você seja respeitado por quem você é, pelo que você faz, desde que você tenha, obviamente, atitudes éticas e morais na sua conduta, é o mínimo que se espera de um convívio social, que você também, da sua parte, evite o máximo possível ter esses julgamentos alheios que te impeçam de estabelecer bons relacionamentos. E quando você age de forma contrária, quando você está alinhado a uma conduta mental e comportamental, expressando constantemente a sua toxicidade, as suas opiniões do senso comum, os seus preconceitos, quando você não emite opiniões, ou quando você não agrega valor à vida dos outros, quando você tem esse repelimento, possivelmente o problema não está no outro, o problema está em você. E aí vem um exercício filosófico que a gente fez lá no início, que era o exercício de se colocar na arena, se colocar no jogo social, e a partir desse jogo social, desse relacionamento interpessoal que a gente estabelece com os outros, olhar para dentro de si. Como um efeito espelho, ao identificar os defeitos dos outros, a gente também identifica muitas vezes os defeitos que há dentro de nós. Então, aquilo que a gente anoja nos outros muitas vezes está escondidinho dentro de você, ou você nega a existência de algumas coisas que também lhe incomodam. Então, espero que essa reflexão tenha feito sentido para você. Reflita com mais carinho, coloque aí a tua opinião sobre a questão do julgamento alheio. Página 28 do livro A Introdução da Filosofia de Fátima. E conforme eu havia combinado contigo, agora eu vou deixar uma reflexão, uma proposta de ação social que você pode fazer. É claro, neste momento desta gravação deste vídeo, sabemos que esse vídeo muitas vezes pode perpetuar por alguns anos, mas neste contexto que eu estou gravando de 2021, vivemos um ano pandêmico, né? Isolamento social e assim por diante. Então você não pode fazer neste momento atividades de aglomeração ou de muito envolvimento social. Então nós temos que utilizar os recursos que nós temos. Quais são? A internet, né? Chamadas de vídeo e assim por diante. E uma das propostas que você pode estabelecer é juntar um grupo de amigos, ou até mesmo pessoas que você não conhece, ou ir numa instituição específica, um asilo,
por exemplo, e propor para eles uma chamada de vídeo, um encontro, um bate-papo, uma conversa profícua a partir da leitura de um poema, a partir da leitura de um livro, a partir da leitura de uma história, algo que envolva essas pessoas, que promovam essa interação social que a gente está discutindo aqui e que de certa forma beneficie você na medida em que você exercita mais o poder da escutatória, exercita mais o poder da humildade, da doação, da atenção ao outro e também beneficia o outro na medida em que você traz para a rotina do outro um conhecimento, um entretenimento ou simplesmente um ato de ouvir, de contar uma história e ouvir. Então, escolha uma instituição que você possa estabelecer um contato, mesmo que virtual, tá? E faça esse exercício. E se você estiver assistindo esse vídeo pós-pandemia, já com as liberações das atividades sociais, com mais segurança, em termos sanitários, aí sim, aí você escolhe uma instituição, pode ser uma instituição infantil, que você tem autorização, uma instituição de lar de idosos, por exemplo, ou uma escola, e estabeleça para eles uma roda de diálogo, uma roda de conversa. Escolha um determinado texto da sua afinidade, pode ser texto da perspectiva filosófica, e discuta com eles, propõe esse debate, propõe esse ato, transforme essa ação naquele ambiente da ágora ateniense, né? Aquela da Grécia Antiga, onde a gente se permitia falar, ouvir o outro, expressar a nossa opinião, exercitar o respeito, exercitar a empatia, tá bem? Espero que tenha feito sentido para você essa aula. Não esqueça sempre, todas as aulas da nosso estudo da filosofia de Fátima, prepare-se previamente, separe o teu caderninho de notas, separe a caneta e faça as suas anotações. E no final, vem aqui nos comentários e escreva, deixa aqui a tua opinião. Tiago, eu entendi isso do texto 1. Tiago, eu entendi isso do livro 2. Gostei disso, gostei daquilo. Se você não gostou, também tá tudo bem, coloque aqui embaixo. É importante que você expresse a sua opinião e participe. É um estudo remoto, mas você tem essa possibilidade de interagir comigo e com todos a partir dos comentários, tá bem? Espero que tenha feito sentido para você. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça também de ativar o sininho para que você receba as notificações das novas aulas, dos novos conteúdos que a gente vai compartilhar contigo. Um abraço, um beijo e nos vemos na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro de reflexão. Fui!